Quando o orçamento tá apertado, a gente precisa dar uma ajustada. Não é sempre que a gente consegue chegar e comprar a placa que a gente quiser, né? Às vezes, só dá pra comprar aquilo que o dinheiro chega. Eu sei, às vezes tem oportunidades melhores, mas você só tem dinheiro pra comprar a placa de vídeo mais barata que tem daquela geração. E dessa vez, nós temos duas candidatas aí pro seu bolso. As placas de vídeo mais baratas da AMD e da Nvidia que você pode comprar nessa geração. Mais ou menos. Essa geração depende muito de como você tá vendo. Eu tô falando de duas concorrentes diretas, duas com configurações muito boas para Full HD, mas que tem diferenças importantes no preço. E às vezes pode parecer que a mais barata é melhor, ou às vezes pode parecer que a mais cara é melhor. E isso porque as duas vão concorrer pela sua carteira. Eu tô falando da RX 7600 e da RTX 5050, as placas de vídeo mais baratas da geração atual. Eu sei que não é a geração atual, tá? Só para deixar claro, eu sei que a RX 7600 tecnicamente é da geração anterior, mas como não tem a concorrente direta, e em preços elas costumam estar muito próximas. Mas será que compensa você comprar a opção da AMD, que é de geração anterior, ou você ir na nova geração de placas da Nvidia? O que tem de vantagem? Será que você vai ter mais longevidade? Será que você tem mais recursos? Vale a pena gastar mais? Ou a mais baratinha da AMD consegue dar conta do recado? Não tem a resposta ainda, eu preciso ver o vídeo com vocês aqui. Só depois o vídeo vai construindo e aí eu posso te dar a resposta. Então, antes de mais nada, vamos deixar claro, sim, amiguinhos, a gente sabe que a RX 7600 não é da mesma geração que a RTX 50. Eu digo que elas não são concorrentes diretas, não por geração, mas elas são concorrentes por preço. Eu sei que elas também não estão custando a mesma coisa. Quer dizer, eu não sei, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, talvez esteja custando a mesma coisa. A pergunta é, elas deveriam custar a mesma coisa ou não? Bom, a RX 7600 ela é de uma geração antes da geração da série RTX 50. Claro, é uma placa da AMD, não deveria ter a mesma geração que a placa da Nvidia, mas eu tô falando de concorrentes diretas. A série RTX 50, ela concorre com a série RX 9000 da AMD, que mudou bastante coisa em relação à série RX 7000. Então não, a RX 7600 não é só um corte de uma GPU mais fraca da série RX 9000. Não, ela é definitivamente uma placa da geração anterior, é uma RDNA 3, ela não é uma RDNA 4, que significa que ela não tem os mesmos recursos que tem uma RX 9000. Dito isso, o que deveria ser o concorrente da RTX 5050, a AMD decidiu que não vai vender diretamente para o público, pelo menos não por enquanto, que é a RX 9060. E sim, é tão confuso quanto possa parecer, tem a 9060, a 9060 XT de 8GB, a 9060 XT de 16GB. A AMD gosta de copiar a Nvidia até quando ela não deveria copiar com a 5060, 5060 Ti, 5060 Ti de 16GB. É só como é. Então, para não confundir vocês, não são placas da mesma geração. Tenho certeza que você pode ter trombado com essas placas aí enquanto você pesquisava para comprar uma placa de vídeo para Full HD. E a boa notícia é que sim, elas são placas para Full HD. Mas, de novo, não são concorrentes diretas. Mas pelo preço que você tá vendo ali, você deve ter encontrado elas como alternativas, né? Você fala assim, pô, mas eu vi a RX 7600 que tá mais barata, mas aí eu também vi a tal da RTX 5050 que tá um pouquinho mais cara ali, mas talvez dê pra encaixar no orçamento. Bom, pra facilitar um pouco pra vocês, é o seguinte, a RTX 5050, ela tecnicamente até dá pra dizer que é uma concorrente direta da 7600, porque a concorrente direta da geração anterior, ou seja, contemporânea da RX 7000, era a RTX 4060. E a 5050 é praticamente uma RTX 4060 da geração RTX 50. Com exceção de ser uma nova geração de GPU, ter mais tecnologia e tudo mais, mas em relação à performance é basicamente a mesma coisa, tá? E elas têm várias características em comum, apesar de novo, não serem concorrentes diretas. A RX 7600 tem 8 GB, a RTX 5050 também tem 8 GB. A fonte recomendada para as duas placas é uma fonte de 550 watts, então você deve estar bem para qualquer uma das placas se você tiver uma fonte dessa para as configurações. As duas placas são PCI Express X8, o que significa que se você gargalar a memória, ou seja, se você usar mais memória de vídeo do que você tem disponível e começar a emprestar do seu sistema, você vai ter uma experiência desagradável em ambas. Talvez um pouquinho mais desagradável na 5050 porque ela é PCI Express 5.0, enquanto que a 7600 é PCI Express 4.0. Só, peraí, não é para ser melhor, pô, o PCI Express é mais novo. E tecnicamente é se você tiver um PCI Express 5.0. O que acontece é que conforme muda a geração do PCI Express, vai aumentando a largura de banda, ou seja, a quantidade de informações que pode transitar pelas linhas PCI Express. Essa aqui tem 8 linhas, essa tem 8, mas essa aqui é
4.0. Então cada linha do PCI Express 4.0 é mais estreita, né? Tô tentando colocar aqui de uma forma mais simples, do que a PCI Express 5.0. Imagina que são vias e a via do PCI Express 5.0 é mais larga, apesar de ter a mesma quantidade de vias, as vias são mais largas, transita mais informação. Então você tecnicamente teria, mas para isso você precisa estar num sistema PCI Express 5.0. Eu tenho certeza que você não tá com PCI Express 5.0, ou será que tá? Bom, se você não tá no PCI Express 5.0, você pode usar qualquer uma das placas, seja o 4.0 ou 3.0. Acontece que conforme vai diminuindo a geração, vai diminuindo também a largura de banda, né? Que é possível passar ali para as linhas PCI Express. Para tentar resumir, as duas, se você estourar a VRAM, vai ser uma merda. É isso. Mas você não vai deixar de ter menos performance ou mais performance dependendo da geração. As duas têm a mesma limitação, então é só você não deixar estourar a VRAM nas duas. E claro, em relação a tecnologias, as duas têm similaridades. Elas não são iguais em praticamente nada. As duas têm suporte a upscaling, as duas têm suporte a frame generation. E para por aí, semelhanças, as similaridades. Porque a RTX 50 tem uma tecnologia mais moderna de upscaling e de frame generation, enquanto que a RX 7600 tem uma tecnologia mais defasada em relação a isso. Nossa, os donos de RX 7600 estão passando mal agora, mas eu não faço as regras, a AMD que faz. E eu vou explicar melhor para vocês como isso funciona nos testes. Eu testei aqui em jogos em resolução Full HD, que é por qual essas placas são destinadas, né? As duas fabricantes acabam focando essas placas para Full HD. Eu testei em jogos com e sem Ray Tracing, com upscaling, né? Com DLSS, com FSR, com frame generation, enfim, todos os cenários para você poder avaliar em jogos competitivos, em jogos não competitivos, em single player e por aí vai. E para os testes aqui eu utilizei a nossa bancada com o Ryzen 7 9800X 3D. Essa bancada ela está sendo montada numa X870E com 32 GB de memória, 6.000 megatransfers por segundo, Corsair Dominator. Para o armazenamento um MP600 de 4 TB. Para refrigerar o 9800X 3D um H150i da Corsair e a fonte é uma HX 1500i também da Corsair. É claro que você não precisa e nem deve ter uma configuração dessa para rodar essas placas, mas isso aqui é só para a gente ver a diferença percentual de performance entre elas sem ter nenhum tipo de limitação. Começando os testes aqui pelo Alan Wake rodando no preset PlayStation 5 qualidade, um preset customizado criado pelo Hardware Unboxed que tem a qualidade do PlayStation 5, mas rodando com FPS de PC, muito melhor, né? A RTX 5050 fez média de 68 e mínima de 57, muito bom, mas a 7600 fez média de 79 e mínima de 59. Curioso, né? Uma placa da AMD saindo melhor do que uma placa da Nvidia num jogo que é bem pesado para Ray Tracing e Path Tracing. Então a placa da Nvidia ficou na verdade atrás ali, coisa de 15% atrás na média, e a mínima ficou basicamente a mesma, deu um empate técnico. Eu não sei se é o suficiente para você sentir na média, até porque a mínima, que seria o mais importante, ficou praticamente igual, mas tecnicamente tem mais performance. A RX 7600 aqui tem uma margem maior para quando dá quedas de FPS. Mas claro que o Alan Wake tem o Ray Tracing, e o Ray Tracing do Alan Wake é caprichado. Rodando com Ray Tracing médio, a 5050 fez média de 30 e mínima de 26, que não é o ideal, mas já é ali uma performance de console, né? Enquanto que a 7600 fez média de 7 mínima de 5. Foi isso mesmo, é isso que você ouviu, média de 7 mínima de 5. Ou seja, ela não rodou, ela capotou o Ray Tracing basicamente, né? A diferença eu poderia dizer que é de 329% na média e de 420 na mínima, mas aí eu estaria falando a verdade. Mas a gente tem o upscaling dá pra salvar, né? Pois é, pra quem tá assistindo o vídeo completo vai conseguir entender o restante dos testes, porque eu vou explicar aqui pra você agora. A RTX 5050, ela tem o DLSS com suporte ao DLSS 4 ou o modo Transformer, que é o modo de upscaling com inteligência artificial, com mais qualidade que a Nvidia lançou para todas as placas, enquanto que a RX 7600 só tem suporte ao FSR, e não é o FSR 4 e nem o FSR com o upscaling via inteligência artificial, ou seja, a qualidade final da imagem na RX 7600 sempre vai ser pior do que a qualidade final na RTX 5050, mesmo que ambas estejam no modo qualidade. Sabendo disso, você vai entender que a partir de agora, todos os testes que tiverem o upscaling, o FSR ou mesmo o frame generation, a qualidade na placa da Nvidia vai ser sempre superior, porém, a gente tá medindo aqui só a performance. Não preciso nem medir para saber que a qualidade vai ser inferior mesmo, mas saibam que aqui a gente tá se referindo só a performance e não a qualidade final. Dito isso, a 5050 ainda fez média de 51 e mínima de 41, enquanto que a 7600 fez média de 30 e mínima de 15, isso rodando tudo no modo qualidade. A diferença de 70% na média e 173% na mínima. Até roda, mas é quase como se não rodasse. E o que não roda também é o frame generation, porque não tem suporte ao FSR, e aí só dá para rodar aqui o frame generation da Nvidia. Aí rodando com
DLSS no modo qualidade, RT médio e tudo isso, com o Frame Generation deu 86 FPS. Frame Generation é só para dar fluidez, ele não corresponde a um comando que você tá dando no mouse ou no teclado, então ele tá ali só para aumentar a fluidez enquanto você movimenta a câmera, não ficar aquela enroscadeira. É só para isso, mas não é performance, tá? Partindo para um jogo mais pesado, mais competitivo e mais moderno, o melhor de todos, Battlefield 6. Pelo menos melhor que o Black Ops 7. O Battlefield 6 com a RTX 5050 rodando no Ultra fez média de 80 e mínima de 64, enquanto que a 7600 no Ultra fez média de 71 e mínima de 59. Curiosamente, a placa da NVIDIA saiu melhor aqui, né? E o mais importante é que a mínima deu uma folguinha. Tecnicamente as duas estão muito próximas, a performance nas duas foi boa, tá? Mesmo a 7600 você consegue rodar tranquilamente, a diferença de 13% na média, 8% na mínima em favor da 5050. O que você pode fazer também aqui é rodar com FSR ou com DLSS, botar o upscaling, e eu recomendo que você faça isso no jogo porque é um jogo bem pesado. Aí as duas placas têm a mesma performance, tá? Deu um empate técnico aqui, apesar de uma ficar melhor na média, outra na mínima, é muito pequena a diferença, deu um empate técnico. As duas têm a mesma performance na casa dos 95 FPS de média e 75 de mínima. Muito boa performance nas duas, mas a qualidade final na placa da NVIDIA vai ser maior. Inclusive você até pode diminuir, né, a qualidade do FSR ou do DLSS, mas a placa da NVIDIA vai continuar entregando uma imagem final melhor do que a RX 7600, porque tem o modo Transformer que deixa melhor a qualidade de imagem. E a gente tem o Frame Generation, o que eu acho meio bizarro porque o Battlefield é um jogo todo competitivo, então eu acho que você não vai querer usar isso no modo multiplayer, mas tá aí, né? Se quiser usar, sei lá, no modo campanha, a 5050 gera 150 frames e a 7600 164, mas de novo a qualidade final vai ser pior na 7600. Outro jogo competitivo, o CS2. O CS2 com a 5050 rodando com tudo no alto fez média de 263 e mínima de 135. A 7600 foi melhor, média de 283 e mínima de 161. Então uma diferença ali na casa dos 7, 8% na média e na casa dos 16% na mínima. Então a 7600 consegue ser melhor do que a 5050 nesse jogo, que é curioso, né? A placa da AMD se saiu melhor aqui no CS2. A gente tem um FSR nesse jogo, não tem DLSS, então FSR para as duas placas do modo qualidade, você pode forçar mais, mas a diferença percentual entre elas deve permanecer. A 5050 fez média de 316 e mínima de 190 e a 7600 média de 337 e mínima de 221. Então a diferença ficou só na casa dos 6% na média e dos 14% na mínima. Então deu uma melhoradinha de leve ali na 5050, mas não é nem perceptível. Dá pra dizer que manteve a mesma distância colocando o FSR no modo qualidade. As duas têm boa performance, né? Dá pra jogar tranquilo com as duas, inclusive com mínimas estáveis, mas a 7600 se sai um pouco melhor do que a 5050. Pelo menos na média, né? Na mínima ela se sai bem melhor. Cyberpunk 2077, aqui a 5050 fez média de 81 e mínima de 68, rodando com tudo no Ultra, sem Ray Tracing, sem upscaling, e a 7600 fez a mesma performance, média de 83 e mínima de 66. A diferença ali foi de 2, 3% na média e na mínima, a gente vai considerar um empate técnico e uma excelente performance para as duas, considerando que a gente tá rodando no Ultra, mesmo sem estar com Ray Tracing. Mas, pô, Cyberpunk é Cyberpunk, né? A gente tem que meter um Ray Tracing aqui. E no preset RT Ultra, a 5050 fez média de 32 e mínima de 27, que não é o ideal, uma performance de console e tal, mas a 7600 fez média de 23 e mínima de 19, o que é uma diferença considerável, de 39% na média e 42% na mínima. É a diferença entre jogar bem, assim, aceitável pelo menos, e jogar mal, no jogável ali da 7600. Ainda com a mesma configuração, mas agora colocando o DLSS e o FSR no modo qualidade, 5050 média de 56 e mínima de 47, quase 60 FPS, mas não exatamente 60, e a 7600 média de 42 e mínima de 35. Para 7600 é só o suficiente para você travar na casa dos 40, 35 FPS e ter uma performance de console. A 5050 tá quase nos 60 FPS e é bom lembrar que a qualidade final da 5050 vai ser maior, o que significa que você pode forçar mais a qualidade, talvez até no modo performance da 5050 e ter muito mais performance com uma qualidade visual melhor. A diferença foi de 33% na média, 34% na mínima em favor da 5050. Rodando aqui com Frame Generation, a 5050 tem o Frame Generation nativo, a 7600 tem o Frame Generation, mas sem inteligência artificial. E aí a qualidade final, bom, não precisa nem repetir, né? Mas a 5050 fez média de 95 e a 7600 média de 81 com o Frame Generation, que não é performance, é fluidez. E aqui o modo extremo, só pra vocês entenderem os números, aqui a gente tá rolando com o Path Tracing, também conhecido como o Ray Tracing de verdade, que também é o mais pesado de todos. A 5050 fez aqui 60 quadros com o Frame Generation, né? Enquanto que a 7600 fez 27 quadros. Então não tem milagre. E acredite, a qualidade final desses quadros aqui é bem ruim na 7600, porque não tem milagre. Mesmo que tivesse um Multi-Frame Generation, não tem milagre. Inclusive aqui eu tô mostrando o Multi-Frame Generation pra vocês, pra entenderem que isso aqui é meio que um jogo de números, né? É claro que gera essa quantidade de frames, mas por exemplo, a 5050 que tá com 60 quadros no Frame Generation ou no Multi-Frame Generation X2, ela tá com um frame inicial baixo, na casa provavelmente dos 30, 40 FPS. Então ela multiplica pra 100, mas não é exatamente a mesma performance de 100. É só uma experiência que parece
parece mais fluida, mas você vai sentir ali o atraso nos comandos, enquanto que da AMD não sai nem dos 27 ali, né? The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, e aqui rodando com preset Ultra, 5050 fez média de 30 e 3 e mínima de 24, enquanto que a 7600 fez média de 31 e mínima de 22. Ficou bem próximo, na verdade, só a diferença só 6 a 9% ali, bem pouca diferença entre elas, né? Esperava uma diferença maior. Rodando com preset RT alto, aí a 5050 fez média de 28 e mínima de 21 e a 7600 se esforçou para fazer 10 de média e 6 de mínima. Tá bom, né? Você participou, importante. Você esforçou, né? Mas não dá, né? Slideshow. Diferença de 180% na média e eu não vou falar que foi 250% na mínima, muita humilhação. Dá para você usar o FSR ou o DLSS, mas não quer dizer que vai resolver o problema. Aumentou, obviamente, a performance na 5050, com média de 43 e mínima de 31, que é bom para ter uma performance de console aí, enquanto que a 7600 continua ali na margem do desespero. Ela ganhou 1 FPS na média, que é margem de erro, ou seja, não tem milagre, não dá para rodar. E nem com frame generation. A 5050 ainda gera 71 quadros, ela saiu de 40 quadros, o que é ok para você ter uma experiência nesse jogo que não é competitivo. A 7600 esquece, ela ficou na mesma, ela só não vai, mano, só não vai. Mas Fortnite vai, né? Vai forte. Aqui no Fortnite rodando no preset alto, a 5050 média de 118 e mínima de 95, a 7600 média de 113 e mínima de 101. E pasmem, as duas placas têm basicamente a mesma performance, com a diferença que a 7600 fez uma mínima um pouco melhor do que a 5050. Dá pra você usar aqui o DLSS no modo qualidade e o ZSS, olha isso, é o upscaling da Intel funcionando na placa da AMD, porque a AMD não tem FSR nesse jogo. A qualidade final ainda vai ser melhor na placa da Nvidia, tá? Mesmo assim, a 5050 fez média de 155 e mínima de 123, e a 7600 média de 132 e mínima de 120. Um ganho aí de performance em relação à placa rodando sem o upscaling, mas a placa da Nvidia ganhou mais performance. O Horizon Forbidden West, esse é legal porque ele é um port para console, é um jogo bem pesado, inclusive ele exige bastante de VRAM. A gente não falou muito de VRAM, né? As duas têm 8 GB. Esse é um dos jogos que você colocar no preset Ultra, o mais pesadaço de todos, ele vai com certeza extrapolar VRAM mesmo em Full HD, das duas placas. Então você pode ter problema e se tiver vai ter problema com as duas. E rodando no preset muito alto, a 5050 fez média de 64 e mínima de 56, enquanto que a 7600 fez média de 53 e mínima de 39. Então uma vantagem de 21% na média e 44% na mínima para 5050. Dá pra gente usar o upscaling aqui, o DLSS FSR no modo qualidade, 5050 média de 79, mínima de 66 e a 7600 nem assim conseguiu melhorar, na verdade ela piorou. Isso porque você pode estar extrapolando a VRAM já, né? Então isso aqui é só um dos exemplos. Isso o que aconteceu aqui no FSR, ele pode acontecer em outras condições também, né? Supostamente ele deveria consumir menos, mas pode ser até um overhead de drive que acaba pesando mais. Mas a performance foi pior com o FSR do que sem o FSR. Acredite, isso acontece. E aí foi um espanco aqui, né? Vamos deixar isso aqui, fica até meio chato, né? E aí com Frame Generation dá pra recuperar um pouco, na verdade dá pra gerar alguma coisa de quadro, né? Inventar uns quadros ali por inteligência artificial. 5050 média de 114 e a 7600 média de 83. Mas de novo, a experiência inicial da 5050 é melhor do que o da 7600 sem o Frame Generation. Indiana Jones and the Great Circle é um jogo bem pesado pra GPU. Aqui a 5050 fez média de 66 e mínima de 50, que é ok, dá pra jogar ali, né? Fazendo alguns ajustes, dá até pra chegar num FPS legal. E a 7600 ela desistiu, 19 de média, 13 de mínima, é slideshow. Eu não rodei com Ray Tracing nenhuma das duas placas, porque elas não conseguem rodar no preset Ultra aqui no Ray Tracing. Acho que nem com Ray Tracing nenhum elas vão conseguir, porque elas têm 8 GB e esse jogo exige mais pra você conseguir rodar com Ray Tracing. As duas vão crashar. Nossa senhora, 247% na média, 285 na mínima. Não vou nem colocar isso aqui, né? É muito feio. Nossa, é a diferença de rodar e não rodar, basicamente. Starfield, aí é um jogo bem pedido aqui, né? A gente tá sempre testando, porque ele tem um motor gráfico diferente, por isso que a gente testa. A 5050 média de 41 e mínima de 35, a 7600 média de 46 e mínima de 39, a placa da AMD saiu melhor aqui, coisa de 10% aí melhor do que uma 7600. Então é aqueles 10% que faltava para você jogar o Starfield. Mas a diferença é que com o DLSS ou FSR, a 5050 empata ali basicamente na média e na mínima também ela cola, né? As duas têm diferença ali bem pequena, com a mínima um pouco melhor na 7600, mas elas ficam com uma performance muito próxima, as duas ruins no caso, né? Abaixo dos 60 FPS. É claro que você pode ajustar, a diferença é que com a 5050 você vai ter uma qualidade final melhor, tanto no upscaling quanto no frame generation. Apesar da 7600 gerar mais frames por inteligência artificial, a qualidade final dos frames é pior. E aqui você consegue 81 FPS na 5050 e a qualidade final visual vai ser melhor. Tem uma fluidez um pouco menor, mas com uma qualidade final maior. E claro que você sempre pode diminuir a qualidade ali do frame generation ou do upscaling e conseguir uma qualidade final ainda assim melhor e com mais performance do que a 7600. Star Wars Outlaws, um jogo bem pesado e aqui rodando no Ultra 5050 média de 37 mínima de 30 e a 7600 média de 34 e mínima de 28. Nenhuma das duas consegue entregar uma boa performance, mas as duas conseguiriam entregar uma performance ali na casa do console. Na casa dos 10% de diferença, não é tão perceptível aqui pela quantidade de frames, mas a 5050 fica à frente. E rodando com DLSS ou FSR aqui no modo qualidade,
qualidade, né, pro lado da AMD. A média ficou em 51 mínima de 39 contra a média de 49 mínima de 38. As duas conseguem entregar mais ou menos a mesma performance, mas de novo, a qualidade visual na RTX 5050 vai ser melhor. E o Frame Generation a mesma coisa, as duas entregam basicamente a mesma quantidade de frames, a mesma fluidez, mas a qualidade final na 7600 vai ser pior do que na 5050. The Last of Us Parte 2, aqui a 5050 fez média de 71 mínima de 60 e a 7600 média de 77 mínima de 66. Então, melhor performance na placa da AMD, e olha que é um porte de console, faz até bastante sentido, né, que venha do console e tenha mais performance na placa da AMD. A diferença ali na casa dos 8%. E a gente tem aqui o upscaling aí, de novo, né, não preciso repetir, mas a 5050 e a 7600 tiveram basicamente a mesma performance, com uma pequena vantagem aí da 7600 nas mínimas, mas as duas entregam uma excelente performance na casa dos 80, 90 FPS de média e 73, 75 ali de mínima. Muito boa performance nas duas com o upscaling. Mas ficou confuso, né? Tem hora que uma ganha, tem hora que outra perde, tem hora que fica melhor, outra fica pior e tal. Como é que fica isso? Bom, eu separei aqui primeiro por rasterização, ou seja, o jogo sem Ray Tracing, sem DLSS, sem Frame Generation, sem nada, performance bruta. E na performance bruta as duas têm basicamente a mesma performance. Olha só, se a gente pegar a média dos jogos, tem jogo que a 5050 vai melhor, tem jogo que a 7600 vai melhor, e o resultado é na média a mesma coisa. Mas, de novo, isso é a média global. Se você tá pensando num jogo específico, por exemplo, eu quero CS a 7600 é melhor. Eu quero Fortnite a 5050 é melhor. Então aqui é só rasterização, tá? A diferença às vezes é pequena, às vezes é grande, mas mesmo assim é muito apertado o resultado, tá? Então a 5050 fez média de 84 mínima de 61 contra uma média de 81 mínima de 59, uma diferença de só 4 a 3% na média e na mínima. É quase imperceptível a diferença na média, tá? Se todos os jogos fossem um jogo só. Mas é bom lembrar que não é só de rasterização que a gente vive hoje. Hoje tem o Ray Tracing. E só com média de 3 jogos que a gente pegou aqui, eu não precisaria nem pegar mais, que vocês já conseguiram entender como é que é a lógica, né? A 5050 fez média de 30 e mínima de 25, sem nenhum tipo de upscaling, o que é suficiente para você rodar ali com a performance no console, enquanto que a 7600 fez o slide show ali. Dá para você rodar basicamente na apresentação de slides da sua escola. Então é uma diferença de 131 na média e 150 na mínima. É muita coisa. É o suficiente pra gente dizer que a 5050 roda Ray Tracing, a 7600 não roda. Roda, mas eu vi que roda, mas é como se não rodasse. Aqui é uma demo, aqui é a versão final, basicamente. Mas em relação ao consumo, a placa da AMD gasta muito, não compensa. Bom, a gente testou aqui e esse aqui é o consumo total do sistema, não é só das placas de vídeo, tá? Nenhuma das duas placas consome só isso. E essa aqui é a média em rasterização em Full HD. E o sistema como um todo aqui consumiu na casa ali dos 280 watts na 5050 e 316 na 7600. A diferença nem é tão grande assim, só de 11%. E em relação à temperatura, não dá para comparar diretamente, até porque assim, a gente tem aqui o modelo da Gigabyte, que é overclockado, e o modelo da Asus, que é overclockado. Por isso que eu nem falei nada no começo, as duas não são modelos de referência, mas as duas têm um pequeno overclock de fábrica que não influencia muito. Mas em relação à temperatura, essa daqui é uma triple fan e essa daqui é uma dual fan. Então é um projeto mais compacto, esse daqui é um projeto um pouco mais robusto. E existem diferenças na curva de fan, não é porque é uma placa maior ou menor que muda, é que essa placa aqui, para ela manter a mesma temperatura, ela vai ter que botar o nível de rotação de fãs mais altos e às vezes a fabricante escolhe manter um nível de ruído mais baixo com a temperatura mais alta. Então a temperatura aqui é só para referência. Mesmo assim, o pico de temperatura no Cyberpunk aqui com a 5050 foi 72 contra 59 do modelo da Gigabyte, da 7600. Pô, Robson, então pelo que eu entendi aí tanto faz, né? Qualquer uma das duas placas, a mesma coisa, eu vou na mais barata que a 7600, certo? Errado. Você concluiu errado. Na verdade é o seguinte, o que a gente consegue concluir desses testes é que, de novo, escolha qual conjunto de jogos é mais importante para você, qual tipo de jogo ou quais motores gráficos você vai usar mais, porque cada placa tem um tipo de performance diferente. Isso oscila muito, realmente, né? Tem placas da AMD que vão melhor nos jogos, placas da Nvidia que vão melhor em outros jogos. No geral, a performance sem nenhum tipo de tecnologia adicional é a mesma nas duas, tá? Em alguns momentos uma é melhor, a outra é pior, mas elas são muito próximas. Em performance, de novo, faz sentido, porque a 4060 era concorrente direta da 7600. O que não mostram os testes é que, assim, sim, para rasterização, a 7600 é um custo-benefício melhor, porque normalmente ela custa menos. Porém, se você não vai comprar só para jogar jogos na rasterização, a 5050 tem um conjunto melhor. E eu não tô nem falando do Frame Generation. Eu não gosto de Frame Generation. Eu não gosto de Ray Tracing. Calma, eu não tô falando disso. Não preciso nem falar porque foi um espanco, né? A 5050 roda Ray Tracing, a 7600 não roda. Dá pra gente resumir dessa forma. O problema não é nem essas tecnologias que são controversas. Eu tô falando do upscaling. O upscaling é uma tecnologia muito boa. Se é controversa, é só pra você que não entendeu a tecnologia, que basicamente o que ela faz é pegar a sua placa de vídeo que rodaria em Full HD, ela diminui a resolução para 720p ou, sei lá, outra resolução, e através de reconstrução ela deixa a qualidade final igual ou melhor o que você teria com uma resolução nativa. O problema é, a AMD resolveu deixar de fora a série RX 7000
9000 dos recursos de upscaling com inteligência artificial, o FSR ML ou FSR Frame Gener... Enfim, as tecnologias novas que só estão disponíveis para a série RX 9000. Ai, mas eu vi que dá para fazer um negócio lá que desbloqueia para... Sim, dá para fazer uma gambiarra. É isso que você está tentando me dizer. Dá para fazer uma gambiarra, mas aqui eu tô avaliando os produtos como eles são e não com o que dá para você fazer depois, né? Não adianta você falar, eu consigo pegar uma enxada e transformar ela numa pá depois, mas aí você poderia ter comprado uma pá. Prazer pá, prazer enxada. Então, a 5050 ela tem um conjunto mais completo e as tecnologias que tem aqui, se fosse uma RX 9000 aqui, as tecnologias seriam bem equivalentes. Mas nesse caso, a diferença é muito grande de tecnologias. Às vezes, a diferença de preço ali não fica tão grande, fica de 15%. Então, você estaria pagando um premium de 15%, mas para em alguns casos ter 150% mais performance, por exemplo, no Ray Tracing. E no upscaling, você vai ter mais performance. Eu acho que não é nem justo a gente medir diretamente e falar que em DLSS, FSR, eles ficam próximos em performance. Não fica. A performance final mas a qualidade final não é. Eu posso dizer para vocês tranquilamente que a qualidade final no DLSS é melhor. E agora com o modo Transformer que tem, que é um novo modelo, né, que as placas usam para inteligência artificial, para o upscaling, com a 5050, mesmo em Full HD, que antes nem dava, mesmo em Full HD você consegue forçar mais a qualidade do DLSS e rodar ela, por exemplo, no DLSS no modo equilibrado, ou mesmo no modo Performance, e você ainda vai ter uma qualidade final igual ou melhor do que uma 7600 rodando no FSR no modo qualidade. É nesse nível, é nesse nível. O upscaling para mim, nesse caso, seria o que acaba sendo deixado de lado nessas avaliações, né, quando a pessoa vai comprar, e que para mim é importante, porque isso inclusive aumenta a longevidade da placa. Eventualmente vão ter jogos que não vão rodar bem mais na resolução nativa, por mais que você odeie o FSR ou o DLSS. E a vantagem é que com uma placa que tem o upscaling com inteligência artificial, você vai ter o auxílio da inteligência artificial para entregar uma qualidade de imagem melhor, enquanto que desse lado você não vai ter. Até dá para fazer upscaling, mas não vai ser a mesma qualidade final. Dito isso, sim, a performance da 7600 é a mesma em rasterização do que a da 5050 e o pacote completo custa mais caro. Então, se o seu orçamento é limitado, a 7600 é a resposta mais óbvia. Ah, eu só tenho esse dinheiro para gastar. Pode ir na 7600, você vai ter uma performance bem legal. Dá para conviver com o FSR, não é o fim do mundo, nossa, que horroroso. Não, é bem boa, inclusive, a qualidade final, só não é igual. Não é justo eu dizer que é igual, porque não é. Se você tá procurando agora uma placa que vai rodar Ray Tracing também, você obviamente não precisa rodar com Ray Tracing no talo, que nem a gente rodou aqui, né? Se você quer uma placa que tem suporte ao Ray Tracing, que vai ter suporte ao Frame Generation, ou Multi-Frame Generation, se você vai ou não vai usar é uma escolha sua, mas que tenha suporte às últimas tecnologias, a 5050 é um produto mais completo, mas é claro que também cobra mais por isso. Quanto mais por isso seria justo cobrar? É difícil, porque se a gente for falar de rasterização, as duas têm a mesma performance. Mas se for falar de Ray Tracing, isso aqui é um espanco. Então assim, realmente é um valor que vai depender de quem tá comprando. Você vai ter que julgar se pra você vale a pena investir mais 100, 200, 300 reais, não sei quanto que tá a diferença. Aliás, comenta aí, quanto que tá a diferença de preço entre as duas enquanto você tá assistindo esse vídeo, só pra gente se atualizar. Porque aqui não é só o percentual. Normalmente eu falo pra vocês, olha galera, se a placa foi 10% mais rápida do que a 7600 e custa 10% mais, acaba sendo o melhor custo-benefício. Mas aqui tem outros fatores que não dá pra comparar, porque de novo, não são nem placas da mesma geração. Os recursos não são da mesma geração e não tem a mesma qualidade final. Então, você pode achar, nossa, tá puxando sardinha pra placa da Nvidia, porque nossa, não, eu tô sendo justo. Porque se fosse a mesma coisa do lado da AMD, eu faria a mesma coisa. Eu falaria, galera, aqui tem mais tecnologia, tem mais valor agregado. E nesse caso, tem mais valor agregado na 5050, goste você ou não, tá? A 7600, ela é uma boa placa, é um bom produto, mas ela não é uma placa tão completa quanto a 5050. Mas você, qual placa você escolheria? Por qual motivo você escolheria ou escolheu? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.